Boa noite a todos. Meu nome é Moncler, eu sou do Palácio de Ansan e hoje eu resolvi fazer uma live por ser até mais prático e por ser muito mais rápido do que ter que editar o vídeo, jogar e tudo mais. A gente tem que aproveitar ao máximo a tecnologia e o que ela nos oferece. Então, é uma forma de eu deixar registrado, né, na página alguns assuntos que eu já vinha fazendo em alguns vídeos e, consequentemente, eu vou dar essa continuidade através dessa live, que serve para esclarecer algumas coisas para as pessoas não confundirem alguns assuntos que a gente tem para falar, porque é muito constante a confusão. Eu vejo que tem muita gente que entra faz vídeos, faz lives, etc., e acaba por mais confundir do que esclarecer alguma coisa na verdade. Eu vou tentar ser sucinto, não vou tentar me estender muito, para não ficar uma coisa muito cansativa também. Então, vamos falar por partes em alguns assuntos, para não ficar uma coisa muito pesada e que às vezes as pessoas vão passar direto e não vão nem ver. Possivelmente eu vou falar durante uns 20 minutos ou 30 minutos, tudo vai depender de como vai decorrer os assuntos aqui. A primeira coisa que eu estou vendo muito e que acaba por denegrir o nosso culto são alguns babalorixás e algumas yalorixás totalmente despreparados para fazer o nosso culto, para levar o nosso culto à frente. Tudo tem seu tempo dentro da nossa cultura, tudo tem o seu tempo na vida da gente até. E eu vejo muita gente adiantando algumas coisas e não deveria funcionar assim. Deveria ser bem diferente as coisas, as pessoas deveriam ter um pouco mais de preparo para fazer as coisas. Hoje a gente vê muito babalorixá e muita yalorixá despreparado até mesmo psicologicamente para exercer tal função dentro dos axés. Muita ejó, muita fofoquinha, muita coisa que acaba por piorar a situação do culto, acaba por piorar como as pessoas veem o nosso culto. E, inclusive, de pessoas que às vezes nem são preparadas, gostam de falar da vida dos outros, gostam de falar dos outros e às vezes não são preparadas para falar a respeito daquilo ou falar a respeito de algum assunto. A gente vê um babalorixá, às vezes, que se iniciou com uma pessoa muito mal iniciada, às vezes aquela pessoa que iniciou ele nem tem 7 anos, nem tem o preparo para iniciar, aí ele vai, pula para outra casa, assim, quando faz um rundiano com uma outra pessoa, aí depois faz 3 anos com outra, 5 anos com outra, e vai, parece que pulando de casa em casa, e na maioria das vezes em casas que são de pessoas despreparadas, e depois, quando chega próximo aos 7 anos, às vezes toma DK até com pessoas que nem tinham DK, cuia ou qualquer coisa assim, nem tinham isso, e acabam por, de uma certa forma, piorar tudo, porque elas tomam o DK com uma pessoa que não tem preparo para dar o DK, dar a cuia, dar aquilo para a pessoa, e deixa a pessoa, de uma certa forma, pior ainda, porque ela vai replicar essa esquisitice com outros,
outras pessoas. Vai acabar sendo muito pior depois, porque ela vai preparar outras pessoas despreparadas com o decorrer do tempo. É muito ruim, porque o nosso culto perde com isso. Nós acabamos por ver pessoas gerando mais pessoas despreparadas. E isso não é legal. Acaba sendo muito, muito, muito ruim. Nem sempre aquele que tomou 7 anos numa casa, ele está preparado para exercer o cargo de babalorixá, ou ialorixá, ou seja lá o que for. Tata, né, no caso da Angola, e Mameto, ou seja lá qual cargo que a pessoa vai ter, ela não está preparada para isso e ela acaba replicando um monte de esquisitice dentro do próprio axé dela. Passa para pessoas que, de repente, não têm preparo, e a pessoa vê aquilo e acaba desistindo, às vezes até de estar dentro da religião, por motivos óbvios, né? Porque vê um monte de coisa ruim sendo feita, vê várias coisas que não são corretas e toma aquilo como uma verdade. Ou seja, o despreparo gera mais um despreparado que possivelmente vai sair do culto e depois não vai ficar mais no culto, não vai mais continuar no culto. E muitas vezes essas pessoas que saem depois dessa casa, que foi preparado lá com 7 anos, por uma pessoa que nem tinha DK ou nem tinha a cuia para dar a cuia para outro, acaba ficando pior ainda, porque ele vai dar cuia para outro e por aí vai gerar uma espécie de círculo vicioso, onde vai ficar uma coisa terrível, onde é um despreparado iniciando o outro despreparado. Ruim para a nossa religião, ruim para toda a nossa cultura como um todo, e acaba por ter consequências para nós do culto. A gente vai ver pessoas, infelizmente, falarem mal do culto e a gente não vai ter argumentos para chegar e falar, olha, não, nem toda casa é dessa forma, nem todo local é dessa forma. Porque ela acaba caindo em um, acaba caindo em outro, acaba caindo em outro, que às vezes sempre vai estar repetindo a mesma esquisitice, as mesmas coisas erradas, e, consequentemente, ela vai achar que aquilo é normal, aquilo é o que acontece dentro dos cultos. E cabe a nós, babalorixás e alorixás, não apontar o dedo para o outro e falar, olha, você está errado, você está fazendo coisas erradas na sua casa, etc. Mas cabe a nós se levantar e não deixar que isso aconteça constantemente, porque vai ser uma coisa que vai tomar conta do culto, vai ficar, de uma certa forma, isso vai criar uma consequência muito grande, porque a gente vai vendo mais pessoas despreparadas e repetindo mais coisas ruins para os outros, né? Para a pessoa que busca aquilo. E aí a gente vai perder mais possíveis adeptos do candomblé. Os adeptos do candomblé, eles vão saindo e vão simplesmente desistindo, vão para outra religião, vão buscar uma religião neopentecostal, vão buscar uma outra religião, porque eles estão cansados de ver esse tipo de coisa se repetindo no nosso culto. Infelizmente. Então a pessoa vai lá, se inicia com um, faz etc, toma 7 anos com outro. E o pior, vamos falar a realidade, muitas pessoas, depois quando tomam 7 anos com alguém que não tem nem o DK, não tem nem o preparo para dar aquela cuia, aqueles 7 anos para a pessoa, vai e resolve abrir uma casa. E quando ele resolve abrir uma casa, ele vai lá e chama o sobrinho do primo do amigo do neto, do bisneto, da pessoa de um axé grande, do Gantuá, do axé Oxumaré, do axé Muritiba, de vários axés, e simplesmente depois ele toma para si essa verdade de que ele pertence a um grande axé. Ele fala, eu sou do axé Gantuá, eu sou do axé Oxumaré, eu sou do...
E não é. Na verdade, ele é do bequeiro que fez ele lá naquela esquina, que raspou ele de qualquer jeito lá, que não sabia nem fazer nada, raspou, preparou e soltou ele aí. E ele pertence àquele axé, mas ele fala que ele é do axé Oxumaré, ele fala que ele é do Opal Fanjá, ele fala que ele é de axé grande. E com isso sofre também os axés grandes. Porque essa pessoa não vai estar bem preparada, ela vai simplesmente fazer qualquer coisa, de qualquer forma, e vai transformar isso em um círculo vicioso realmente, de depois o filho dele tá falando que também pertence a um axé grande, que também faz parte disso, que também faz parte daquilo, e não faz, na verdade. Ele simplesmente está ali, porque ele é um agregado. Mesmo que ele seja feito por um filho que foi feito num axé grande, como o axé Oxumaré, ou como o Gantuá, ou como qualquer um desses axés, ele é um agregado, ele não pertence, ele não foi feito dentro da casa, ele não teve suas obrigações dentro da casa. Então, ele é um agregado do axé, ele faz parte da raiz, ele não é do axé. Então, fica uma posição ruim, uma coisa ruim, para todo mundo, para os grandes axés, para os babalorixás sérios, para as ialorixás sérias, e para todo mundo que tenta fazer algo sério. Porque esse despreparado vai ser o que vai fazer a maior esquisitice, vai transformar o rito em algo que ele cria, ele vai querer criar ali, porque ele não vai ter o conhecimento para fazer realmente as obrigações e os ritos que tem que se fazer dentro do candomblé, e ele vai simplesmente chegar e transformar isso no que ele quiser da cabeça dele. Péssimo. Péssimo, e ainda é capaz dessa pessoa sair falando de outros, como acontece muito. Fala que, uau, porque o outro não tem isso, porque o outro não tem aquilo, só que ele mesmo não tem, ele mesmo não foi feito de uma forma correta, e ele não teve humildade o suficiente para chegar e falar, vou refazer minha feitura, vou refazer qualquer coisa. Ele simplesmente vai lá e faz. Então, ele pagou, ele vai pagar um certo valor, a pessoa vai fazer e ele vai estar com uma casa sendo totalmente despreparado, preparando outras pessoas que vão ser despreparadas e por aí vai. Ruim, péssimo, de mau gosto e acaba por denegrir a imagem do nosso culto. Eu sei que várias pessoas já tentaram até fazer associações, tentaram fazer que o culto fosse levado um pouco mais a sério e não teve êxito, porque, infelizmente, muitos babalorixás, mesmo tendo fundamento, mesmo tendo alguma coisa, o que importa para eles é o dinheiro, o que importa para eles é o que está entrando, é o que as pessoas podem pagar, então ótimo, vai lá e agora vai pertencer aqui a meu axé. Essas pessoas, às vezes, deveriam zelar um pouco mais pelo próprio axé, pelo que elas receberam, e saber que elas não podem preparar. E não falar sim para tudo. Quando uma pessoa despreparada entrar dentro de uma casa dessa, ele vai falar, olha, meu filho, você vai ter que tomar todas as obrigações de novo, porque você está assim, assim, assim. Ou, não digo nem iniciar de novo, porque às vezes algumas iniciações, ninguém nasce duas vezes, mas algumas iniciações são tão mal feitas, tão mal realizadas, tão mal ritualizadas, que não cabe para a gente falar que aquilo é uma iniciação, que aquilo foi uma iniciação. Então a gente tem que chegar e tem que bater o pé e falar, não, aqui, infelizmente, não. Então vamos refazer tudo, meu filho ou minha filha. E aí você vai poder ter na sua história, dentro do candomblé, algo valoroso, algo que realmente você construiu com verdade, não algo que você construiu com mentira. Um outro ponto que a gente vê muito também é, além do despreparo, a arrogância desses novos pais de santos, de acharem que sabem mais do que qualquer outro pai de santo. Deixa eu beber uma água. Achar que sabem mais do que os outros pais de santos, achar que sabem muito mais do que pessoas que são antigas já dentro da cultura, dentro dos cultos,
mas eles têm uma arrogância, eles possuem uma arrogância que não deixa eles enxergar que eles estão no caminho. Tem uma coisa que eu estou vendo muito constante, que é as pessoas falarem que não vai se humilhar perante ninguém, não vai tomar bênção de ninguém, não vai... Gente, é um acúmulo do absurdo isso. A nossa religião é uma religião de humildade também. É uma religião onde as coisas, a gente tem que seguir uma hierarquia. Então, se tem uma pessoa de 40 anos de santo, 50 anos de santo, 60 anos de santo na minha frente, eu não estou tomando a bênção exatamente da pessoa, estou tomando uma bênção do orixá da pessoa. É um orixá antigo que já está iniciado há muito tempo. A gente está nessa terra tão passageiro a nossa passagem, a gente é tão rápido tudo aqui, que se a gente se prender a essas coisas de porque eu não vou tomar bênção, não vou me humilhar, não vou não sei o quê, está na religião errada, busca outra religião, busca outra coisa para você fazer. Não tem um porquê você achar que é uma humilhação tomar a bênção de um mais velho. Você está pedindo uma bênção. Bênção, quando a gente pede, a gente está pedindo coisas boas para a nossa vida, a gente não está se humilhando para ninguém. Ou seja, a gente tomou a bênção de um mais velho, pediu para o orixá daquela pessoa abençoar a nossa vida, abençoar os nossos passos, abençoar tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Então é o cúmulo do absurdo alguém chegar e falar que não vai tomar a bênção porque não vai ficar se humilhando, não vai bater pau para um orixá, para um mais velho, porque aquilo é humilhante. Humilhante, tem várias outras coisas que são humilhantes, e eu vejo muitas pessoas fazendo dentro do culto, como se achar rei, sentado em alguns tronos, e humilhar os seus filhos de santo e tudo mais. Isso é humilhante, gritar, ficar gritando na frente dos outros, ficar expondo a vida particular de consulentes, de filhos de santo para todo mundo. Isso é humilhante. Não você tomar a bênção, ser uma pessoa que você humilde dentro do culto, que você quer aprender e tudo mais. Não, isso não é humilhante. Os valores foram invertidos, os valores estão, de uma certa forma, perdidos. Isso é um reflexo exatamente não vou falar nem da juventude de agora, eu vou falar que é um reflexo da má criação de algumas pessoas, que acham que estão acima de qualquer coisa. A arrogância é tanta que acham que estão acima de qualquer coisa. A gente precisa ter orgulho, sim, eu tenho orgulho e tudo mais, e a gente precisa ter orgulho para viver até nessa vida, para não ser tão massacrado até por outros, senão a gente passa como bobo. Mas a gente tem que ter o orgulho na medida correta. Não trazer o orgulho para dentro de um Ilê-Axé, trazer um orgulho para dentro de um Ebé, trazer o orgulho para dentro desse tipo de coisa. O Ebé até me lembrou o seguinte, o Ebé tem um significado, a palavra Ebé tem um significado de sociedade, né, de uma casa e tudo mais. Eu vejo muitas pessoas abandonando o título de Ilê-Axé, como era antigamente, para usar esse Ebé, que é uma coisa que veio com a nova religião tradicional também, já se usava antes, mas não era tão usado, mas a religião tradicional iorubá, o Ifá, usa bastante, e abandona isso e acaba deixando também, perdendo um pouco da cultura que foi colocada aqui há muito tempo atrás. Isso não é tão positivo, não só por causa do uso dessa palavra, é porque outras pessoas acabam usando muitas coisas. Aí querem pegar tudo já do culto tradicional iorubá. O culto tradicional iorubá é um culto à parte, gente. O culto tradicional iorubá não é o candomblé. O candomblé é uma religião criada aqui no Brasil. A gente, os brasileiros foram que criaram o candomblé. Ela tem uma matriz africana, porém, ela é brasileira. Então, nós, como candomblecistas, como pessoas da religião
de matriz africana, devemos respeitar outras religiões, como Umbanda, como o Catimbó, a Jurema, que a gente também, dentro da minha casa, acaba cultuando, e por aí vai. O respeito por outras religiões é muito importante, pelo kardecismo, até mesmo pelas religiões de cunho cristão, como o neopentecostalismo, catolicismo, qualquer religião, independente de que seja, a gente tem que ter respeito. E o babá lorixá e a Iá lorixá precisa aprender, primeiramente, a respeitar esse tipo de coisa. Ele sabendo respeitar esse tipo de coisa, ele vai passar boas coisas aos seus adeptos, aos novos iniciados. Porque sem respeito ao próximo, sem respeito a nada, a pessoa pode ter o fundamento que for, pode ser do axé que for, isso acaba por deturpar um pouco a nossa religião, que nunca foi ensinado isso na nossa religião. Desde os tempos mais antigos até os dias de hoje, pelo menos seria para ser assim, ainda acaba não sendo, mas desde os tempos mais antigos, sempre foi ensinado para a gente respeitar todas as outras religiões, e não atacar, não transformar isso numa guerra de religiões, deixa isso para outras religiões. A gente não pode ser o cordeirinho que todo mundo vem e faz o que quer, mas a gente também não pode atacar gratuitamente, principalmente outras religiões, como Umbanda e como nada. A gente tem que ser pessoas conscientes, pessoas que vão realmente levar algo de bom para outros que estão dentro do culto, não levar algo de ruim. Então, essa questão do pai de santo que fica replicando essas esquisitices é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, e isso cabe muito às pessoas que estão dentro do culto ver, e não ficar apontando o dedo e falar aquela casa é um beco, aquela casa é isso, aquilo. A casa pode ser pequena, pode ser o que for, desde que faça as coisas corretas. O que importa é as coisas estarem corretas, o orixá responder bem na vida. Porque não adianta nada a pessoa falar que é de axé, isso, axé, aquilo, e fazer da casa dela um salão de barbearia que sai raspando todo mundo, e depois as pessoas saem procurando outras casas, como já aconteceu muito, porque a vida está ruim. Então, um dos pontos é esse. Outro ponto que eu vejo muita gente falando é a da tal cobrança do orixá. Como é que funciona essa cobrança de orixá? Orixá, ele não vai cobrar, não é que existe uma cobrança, é que esse termo foi usado muito antigamente, e essa coisa ficou agregada no nosso culto, ficou grudada, de uma certa forma, no nosso culto, que não teve forma de se mudar. Então, como é que funciona uma cobrança de orixá? Você foi lá, se iniciou para um orixá, fez tudo, tomou adoço, tomou tudo certinho. Aí, o que acontece? Você recebeu na sua cabeça lá, tudo certinho, colocaram, e você vai, e simplesmente daqui a um ano você se desliga disso e joga para lá e acabou, não quer mais saber. Aí vem a tal cobrança do orixá. A cobrança do orixá, que falam tanto, é simplesmente porque você colocou algo que te liga ao divino. Você preparou a sua cabeça, o seu ori, para algo que liga você ao divino, que você reconheceu como divino em algum momento. Ou seja, Xangô, Oxum, Iemanjá ou qualquer orixá. Você reconheceu aquilo como algo divino na sua vida. Você reconheceu aquilo como uma partícula do divino. E você deixou que se colocasse algo na sua cabeça para que aquilo fosse a conexão entre você e o orixá. Alguns dizem que se coloca a partícula do orixá dentro da gente. Eu não acredito, porque o orixá é muito mais que isso para a gente colocar uma partícula do orixá dentro da gente. A gente carrega uma partícula do orixá com a gente, sim,
porque nós também somos divinos. Nós também temos a nossa parte divina, e é por isso que nós cultuamos Ori antes de qualquer coisa, porque nós preparamos o recipiente. Nós somos recipiendários do divino. Tanto que nós temos transe divino, exatamente por essa preparação que nós temos como recipiendários do divino. Então, quando a gente faz tudo isso e recebe essa partícula do divino, vamos dizer assim, já que gostam de falar isso, eu não colocaria dessa forma, mas quando a gente prepara tudo isso para receber a partícula do divino, não que ela fique constantemente, mas que ela venha no transe e tudo mais, e até ande com a gente, lógico, para transformar a nossa vida em axé e tudo mais, quando a gente fez isso, a gente se propôs a cultuar aquele orixá, cultuar aquele divino, cultuar aquela divindade. E simplesmente eu vou e largo para lá, aí não é que o orixá fica olhando e fala, eu vou castigar essa pessoa porque ela deixou de fazer isso para mim, ou deixou de fazer isso para o Exu, ou deixou de fazer isso para tal coisa. Não é isso. Ele simplesmente se desligou quando ele deixou de fazer isso, ele se desligou do divino. Independente do nome que a pessoa queira dar ao divino, Deus, Olorum, seja lá o que for. Ele se desligou, ele colocou aquilo na vida dele, na vida espiritual dele, para agir em vários planos, no plano espiritual, no plano material, no plano astral, e ele simplesmente se desligou e não quis mais contato com o divino. E quando isso acontece na nossa vida, nós sofremos algumas coisas que deveriam, de repente até, e poderiam ser evitadas, quando a gente está com uma vida espiritual equilibrada, porque tudo na vida é equilíbrio. Então, quando a gente faz isso, quando a gente deixa de cultuar o divino de alguma forma, nós mesmos estamos trazendo para nossas vidas as possíveis negatividades que gostam tanto de falar por aí. Essas negatividades não é o que o orixá falou, eu vou ali e vou derrubar aquela pessoa porque aquela pessoa não acendeu uma vela para mim. É o cúmulo do absurdo pensarmos dessa forma. É pequeno perto do que é realmente o orixá. O que a gente vê realmente é que a pessoa deixou de cultuar algo e simplesmente se desligou do divino. Por isso que quando uma pessoa, tem algumas pessoas até que quando saem do candomblé e procuram qualquer outra religião que seja, algumas não sofrem tanto, porque elas se entregam realmente naquela religião e acabam por ter um contato seu com o divino, seja em outra religião, seja no que for. E o orixá, vamos dizer de uma certa forma, não precisa desse culto, não precisa que as pessoas sejam eleguns dela, sejam orixás e etc. Somos nós que prestamos cultos ao divino, não o divino que vem e a gente dá tudo para a gente e vai trazer coisas boas e etc. Tudo que é bom na nossa vida começa com Ori, começa com a nossa cabeça, para aí sim ir para um plano espiritual e o plano espiritual se equilibrar e a gente conseguir muito mais. Claro que o orixá traz axé, claro que o orixá traz coisas boas, claro que o orixá traz fartura, traz tudo isso, mas tudo vai depender do ori da pessoa que está cultuando esse orixá, que está se ele está ou não fazendo a coisa correta. Então, a cobrança que dizem do orixá nada mais é, primeiro, do que uma cobrança de ori, do seu próprio ori, de você mesmo, da sua psique, das coisas que existem dentro de você. É isso que está te cobrando. E não necessariamente o orixá, o Exu, ou qualquer que seja a divindade e tudo mais. Essas coisas que são colocadas dessa forma, como cobrança e etc., foi usado muito tempo para assustar a pessoa. Olha, se você não fizer, o Exu vai te matar, o Exu vai te fazer isso, o Yansan vai acabar com a sua vida, ou o orixá tal vai acabar com a sua vida. Isso
foi uma espécie de uma forma que eles acharam mais fácil de descrever. Não vou nem dizer que foi má fé, mas antigamente muitos babalorixás e muitas ialorixás não tinham tanto conhecimento, então eles usaram uma forma que eles tinham conhecimento. Era a forma que eles tinham mais próxima de entender aquilo, de entender aquela energia, aquela força, aquela divindade. Então, quando eles viam algo acontecendo de ruim na vida, eles falavam que era a cobrança do orixá e tudo mais, e etc. Então, ao meu ver, tem casa que acredita. Tem babalorixá e alorixá que acredita. Ao meu ver, a cobrança do orixá, primeiro, antes de tudo, é uma cobrança de si mesmo, do ori, do divino que existe dentro de você. E essa cobrança só vai ser cobrança, vamos colocar como cobrança, vai. Essa cobrança só vai ser acertada quando você se equilibrar a sua psique, equilibrar você emocionalmente, equilibrar você de várias formas. Aí sim você vai conseguir algo que seja um equilíbrio na sua vida, um equilíbrio espiritual, e vai conseguir resolver vários problemas. Então, essa questão da cobrança já é uma questão antiga, que vem de várias outras pessoas. O culto ao orixá, porque o orixá deve ser cultuado. Pegando o mesmo gancho dessa questão da cobrança. O orixá ele deve ser cultuado antes de mais nada, porque nós amamos o culto, aprendemos a amar o culto, aprendemos a nos desenvolver dentro do culto, aprendemos que o que é a energia do orixá, o que são essas coisas. O orixá não deve ser cultuado por medo, o orixá não deve ser cultuado porque tal pessoa mandou, o orixá não deve ser cultuado porque você quer dinheiro, o orixá não deve ser cultuado porque você quer que o outro se dê mal, ou qualquer coisa assim. O orixá deve ser cultuado por amor. O amor às divindades é o que move um bom babalorixá, uma boa ialorixá, um bom iaô, um bom, vamos colocar assim, como um bom participante do culto. Qualquer pessoa que participa do culto, que seja Abian, ou que seja Ialorixá, ou que seja Babalorixá, ela deve cultuar aquilo por amor. Ela deve aprender a ter amor por algo divino. E nossos cultos se iniciam por Ori exatamente por um motivo. Porque o amor próprio também é um amor. Amor próprio não exacerbado como está acontecendo, que está virando um ego. Não, o amor próprio em si, o amor que você só consegue dar o amor quando você sente o amor, quando você sabe o que é o amor. Aí você consegue realmente amar a algo. Então você primeiro tem que amar a si mesmo, amar a Ori, vamos colocar assim, vai. Amar a divindade que existe dentro de você, para você amar, aprender a amar o culto, aprender a amar a outras divindades, aprender a fazer as coisas corretas. Claro que isso não dá o direito de ninguém chegar a falar, eu vou fazer porque eu tenho amor, já que eu tenho amor, eu amo os orixás, eu vou fazer ali. Não. Nossa religião é composta de conhecimento, amor, né, que seria um dos pontos. Então, o conhecimento faz a base para você fazer as coisas certas, o amor te dá a proatividade para você agir e fazer e buscar aquilo de uma certa forma, mas sem o conhecimento, sem a base do culto, você não vai a lugar nenhum. Então, você precisa ter conhecimento e você também precisa ter autorização para fazer as coisas. Não é você chegar e fazer porque eu ganhei, porque eu fiz e etc. Então, nesse gancho até, vamos falar das pessoas que, às vezes, entram dentro do culto, não sabem o que querem e saem de repente. Elas têm o direito de sair. Por quê? Porque, às vezes, muitas das vezes, não foram mostrados o que era o culto realmente. A pessoa teve um breve namoro com aquilo e simplesmente acabou. Ela não era aquilo que ela queria. Muito também é da cabeça das pessoas, porque as pessoas querem
saber, tem curiosidade só para saber o que quer e etc. Isso é ruim, claro. Então, cabe também aos pais de santos não sair raspando todo mundo só porque é lucrativo, porque enche a roda dele, deixa muito mais pessoas ali e muito mais dinheiro acaba entrando dentro daquela casa. Ele tem que parar com isso. Ele tem que ver que não adianta nada ele ter 30 e amanhã tá com 10 e depois está com 7 e daqueles 7, 2 que são realmente verdadeiros filhos de santos e etc. Então, ele tem que ver isso, que nem sempre quantidade é bom. E ele precisa ter uma peneira, ter um certo tempo para a pessoa aprender e ver o que é. Então, o tempo que ela é a Bian é muito importante. Ela precisa aprender o que é o culto para ver se ela ama realmente aquilo e se ela quer estar dentro daquilo. E aí, ela vai ter vários benefícios. Quando ela cultua bem o orixá, ela ajuda bem na casa, ajuda a construir um bom Ileaxé, ajuda a construir uma boa irmandade, ajuda muito mais os irmãos de santo que estão ali e tudo mais, e não é uma pessoa morta dentro do axé, não é uma pessoa que vai ser um peso morto. Isso não adianta. Uma pessoa que é um peso morto dentro do axé, não tem porquê ela ficar dentro do axé. Ela busca uma outra religião, vá para outro local, onde ela vai adorar aquilo e de repente vai ser talvez até mais lucrativo, tanto para ela quanto para o pai de santo que recebeu essa pessoa que não queria estar ali dentro. Não querer estar dentro do culto é uma das principais causas de retirada de filho de santo de dentro de uma casa, que ela acaba passando, às vezes, até por 2, 3 casas de santo e não fica nenhuma. O orixá deve ser cultuado, lógico, para benefícios? Sim. Com certeza. Para nossos benefícios? Sim. Para nosso benefício, principalmente do nosso corpo espiritual. Tudo que se faz no corpo espiritual, que age no mundo espiritual, acaba ressoando no mundo material. Vem para um plano astral e depois vem para o mundo material. E quando você está bem no mundo espiritual, as coisas também andam bem no plano material. Não são caminhos separados, são caminhos que são unos. Eles são, na verdade, é um só caminho. É que a gente, como pessoas, como carne, como seres humanos, às vezes não enxergamos o mundo espiritual da forma que ele deveria ser visto. Então, o mundo espiritual caminha junto com o nosso mundo material. E tudo vai estar bem quando um ou outro estiver bem. Uma das coisas mais importantes desse mundo espiritual para nós é o Exu. Exu é caminhos, Exu é coisa boa, Exu não é nada de ruim. Esqueçam toda essa parte de Exu ruim e tudo mais. Exu é bom. Exu é a coisa que nos dá, é uma divindade também. Exu não é isso que falam. Aliás, muita casa ainda até hoje cultua Exu Catiço como se fosse Exu Orixá. Exu Orixá, eles têm os seus nomes, têm os seus fundamentos específicos, não tem nada a ver com seu Treme-Terra, seu Viramundo, Exu do Lodo, Exu de não sei o quê, Exu de não sei o quê. Não, esses são Exus da Quimbanda, da Umbanda, de outras coisas. O Exu Orixá são outros. São Exus feitos para, às vezes, casas de orixá. Alguns são os baras do corpo de todos os eleguns, de todos os orixás, que cada orixá tem o seu bara, e aí esses são os Exus orixás que são cultuados dentro do nosso culto do candomblé. E às vezes tem casas que precisa, que tem a nossa casa, por exemplo, também tem os Exus.
catiços e tudo mais, os Exus, que é o povo da rua e tudo mais. Tem porque, até porque nossa casa também cultua Jurema. Então ela tem também, e separada. Nossa Jurema é totalmente separada das coisas de orixá, nunca foi nada misturado. Então é isso, separado as coisas têm que ser feitas e tem que ser cultuado separado, como é o caso dos Exu catiços. Eles podem até ficar numa casinha de Exu, etc., mas eles têm o seu culto separado, eles não podem ficar, não podem ser confundidos com Exu de orixá. Exu de orixá é uma coisa e Exu catiço é outra. A importância de Exu na vida é muito séria para as pessoas estarem ainda hoje confundindo esse tipo de coisa. Para terminar, eu vejo uma cobrança muito grande de adeptos de tudo na vida cobrar do orixá. Absolutamente tudo. A pessoa tem uma dor de cabeça, é o orixá. A pessoa tem um problema no trabalho, é o orixá. Ah, porque tem alguma coisa errada? Não, não. A pessoa tem uma doença, é o orixá. Entendam que o mundo é o mundo e a gente vai passar por coisas do mundo. Ninguém está imune a nada. A gente pode evitar algumas coisas com alguns caminhos, com odus e etc. A gente pode evitar algumas coisas porque a gente dá bons caminhos. Mas ninguém é imune a esse tipo de coisa. Parem de colocar a culpa no orixá de tudo que acontece na vida de vocês. Parem de ser, de uma certa forma, até malucos a ponto de colocar tudo em cima do orixá. A sua vida depende de você. Você aí, a vida depende de você levantar, de você trabalhar, de você construir, de você chegar e fazer as coisas bem feitas, em tudo, no seu trabalho, seja onde for. Não adianta nada você ser um péssimo empregado, depois você ser mandado embora e colocar a culpa no orixá. Falar, depois que eu fiz santo, olha só o que aconteceu comigo. Aí o cara chega lá às 11 horas da manhã, faz o que quer no trabalho e não respeita ninguém e acha que a culpa é do orixá. Então, parem de colocar a culpa dos seus problemas mundanos, do mundo, nos orixás. Nem tudo que acontece na vida de um elegum, de um omorixá, é culpa do orixá. Não são coisas que estão erradas nem tudo mais. São coisas que você, às vezes você tem que passar, algumas coisas sim, e outras são por consequências dos seus próprios atos, dos seus próprios erros. Então, veja bem, reveja os seus conceitos de orixá, de culto e tudo mais. E pior ainda, eu vejo muita gente que não faz nada pro orixá, deixa o orixá largado lá, como se fosse uma estante, ou como se fosse qualquer coisa, deixa o ibá, o orixá, de lado, aparece na casa lá quando quer, e da forma que quer, vai fazer o que quer, e depois ele fala que o orixá não dá nada para ele. Ele deu alguma coisa para o orixá? Ele se entregou a vida dele, pelo menos uma parte da vida dele, para que o orixá visse aquilo como algo realmente positivo e desse axé na vida dele? Não. E aí ele ainda quer cobrar do orixá. Ah, porque eu tenho um orixá feito. Grande coisa. Orixá feito, orixá sentado e qualquer coisa, são coisas que qualquer um, de repente, pode fazer. Agora, cultuar o orixá de verdade é que é outra coisa. É que é algo que é verdade. Algo que vai te trazer algo positivo para a sua vida. Ou não. Se você cultuar errado. Se você sentar o orixá, cultuar errado. O orixá está errado, vamos colocar ali. A pessoa foi iniciada num orixá que não era, de repente, o orixá de cabeça dela. Ou foi iniciada de qualquer forma, como eu disse lá no início do vídeo. Foi iniciado com, sei lá, em vez de ouvir, o cara colocou cocô de gato na cabeça da pessoa ou qualquer coisa assim. Lógico que algo assim não tem como dar certo. É óbvio que algo assim não vai dar certo. Por isso,
que todo culto, todo rito tem o seu mito, tem as suas coisas, que você precisa seguir aquilo. Não é você chegar e falar, vou inventar da minha cabeça aqui tal coisa e vou fazer. Porque eu amo o orixá e o orixá vai entender. Não funciona assim. A coisa tem que ser feita corretamente. A adoração, a adoração às divindades e o culto às divindades é algo muito sério para você colocar algo da sua cabeça, colocar algo que você queira. Não funciona dessa forma. Invente um culto para você, funde com outro nome, mas não diga que isso é candomblé, não diga que isso é Queto, ou Angola, ou no Fon, ou qualquer nação. Não fale isso. Fale que você está fazendo ali, ponto final, e invente qualquer coisa. Então, tudo isso, quando a gente faz em conjunto, quando a gente constrói um bom ibá, escolhe uma boa casa de santo, cultua corretamente, com respeito, com amor, com dignidade aquele ibá, faz as suas obrigações em dias, isso é que te vai trazer coisas boas. E eu ia terminar, mas eu aproveitei e lembrei de uma outra coisa. Obrigações em dia. Não adianta nada uma pessoa fazer a obrigação de aí chega com 7 anos, ela fala, agora eu já tenho 7 anos e posso. Ela não tem obrigação de 7 anos, ela não é tão velha. Uma pessoa pode estar com 50 anos de santo. Se ela só deu a obrigação de 1 e de 7, ela só vai ser o ebome ali e acabou. Aí, se ela deu a obrigação de 14, 21, etc., ela tem essas obrigações. Agora, a pessoa que não tem a obrigação, não tem. Se iguala no nível de ebome, uma que tem só a obrigação de 7, uma que tem 14? Claro que sim, os dois são ebomes. Mas tem algo ali naquele outro que fez a de 14, de 21, que foi muito mais completo. Alguns falam que essas obrigações foram inventadas só para tirar dinheiro. Eu não concordo. Tem algumas coisas que foram realmente tem o porquê de você fazer aquela obrigação naquele tempo. Tudo precisa ser uma renovação, até no mundo espiritual. Depois de um certo tempo, depois de, vamos colocar aí, os 34, 40, 45 anos de santo, 50 anos de santo, 50 anos de santo, vamos colocar para cima de 50 anos de santo, aí sim eu concordo que a pessoa, de repente, não tem mais o que ficar, né, correndo atrás e fazendo e tal, e até pode dar um agrado para o orixá todo ano e tudo mais. Mas a pessoa que não tem os 7 anos feito, não fez, não recebeu o DK corretamente dentro dos ritos, dentro de tudo como manda, não é um ebome. Ele é um Iaô. Ainda vai ser um Iaô. E não é humilhação nenhuma ser Iaô. Essas pessoas, mesmo que tenham 15 anos de santo, etc., não tenham a obrigação de 7 dado, elas têm que aprender que não é humilhação nenhuma ser Iaô. Jogo de búzios, só tem quem tem 7 anos dado, DK, coia. Tem quem pode, quem recebeu isso. Então, ele pode até aprender a jogar antes, mas ele não pode jogar corretamente, ele não vai nem ter como jogar corretamente, não vai ter conhecimento para chegar e saber o que um Odu traz ali naquela caída. Um Odu conjugado com outro já dá uma outra resposta. Um Odu com uma outra coisa já dá uma outra resposta. Então, tudo isso é com o tempo. Você aprende com o tempo. Você aprende dentro da casa de orixá, vivendo com o seu babá, vivendo com a sua iá, e você vai aprendendo isso. E não é vergonha aprender. Aprender é bom. Aí não adianta nada você sair fazendo discursos no Facebook de que é isso e é aquilo, e você não tem nem os 7 anos para fazer nada, para arrumar a cabeça de outros, ou mexer com a cabeça de outros, ou mesmo fazer um jogo de búzios mais completos, mais vamos dizer assim, mais profundo, para saber o que está acontecendo, de repente, na vida espiritual daquela pessoa. Então, isso não vai te adiantar de nada. Busquem conhecimento. Busquem com humildade as coisas que
qualquer babalorixá ou qualquer ialorixá vai dar. Sendo ele sério, etc. Lógico que ele tem o tempo dele, tem babalorixá que vai cobrar horrores, tem babalorixá que não vai cobrar horrores, tem babalorixá que nem vai cobrar, então tem babalorixá de tudo quanto é jeito por aí, e ialorixá de tudo quanto é jeito por aí. Cabe você enxergar naquele axé, naquilo ali, algo que seja de somatório para a sua vida. Aí você participa ou não, paga ou não, acha que vale a pena ou não. Às vezes, eu não sou contra alguns babalorixás cobrarem alguns valores. Eu sou contra a exploração, eu vejo muita exploração por aí. Mas eu não sou contra. Às vezes o babalorixá tá tirando a vida dele, deixando a vida dele totalmente lá de lado, deixando às vezes de sair com a mulher, sair com a esposa, sair com os filhos, curtir com a sogra, com a família, etc., para fazer coisas. Ah, mas ele entregou a vida a isso. Tá, ele entregou a vida a isso, mas ele não é seu escravo também. Ele entregou a vida para isso, mas ele também não é obrigado a ser escravo de ninguém. E esse tipo de coisa, eu vejo muita gente falando, o babalorixá esfola, cobra horrores, cobra não sei quanto. Ok, então não vá naquela pessoa, busque um outro babalorixá. Ah, mas está difícil de achar. Se você tiver uma busca e você souber filtrar esse tipo de coisa, não vai ser tão difícil de achar. Pode até ser difícil, mas quando você achar, vai ser positivo para a sua vida. Vai te trazer coisas positivas. Pai Google não é pai de santo de ninguém, porque eu vejo um monte de gente procurando no Google as coisas, falando que sabe coisas que não sabe, porque achou no Google e tudo mais. Tem muita coisa errada na internet, muito vídeo errado na internet, muito pai de santo que nem sabe o que está falando na internet, passando coisas que não sabe o que é, passando coisas que ele não viveu. Muito pai de santo por aí que fala que tem 21 anos e etc. Eu conheço até alguns que falam que tem 21 anos, tem não sei quanto, e na verdade nunca nem foram raspados, e no máximo raspado, e tomou, e às vezes tem 8 anos de santo e fala que tem 21. Para que essa arrogância de tentar ser mais velho? E engraçado que deveria ser o contrário, eu deveria aproveitar, falar, olha, eu tenho 8 anos, mas estou aprendendo, estou indo, estou caminhando na minha vida espiritual. Mas não, as pessoas querem se mostrar algo que não são. Não tem que mostrar algo que não é para ninguém. O candomblé não é para se mostrar algo para ninguém. Deixa essas cadeiras, esses torsos gigantes, essas arrogâncias para fora do culto. Não é para você... Quando eu falo para deixar a cadeira, não é para você tirar a cadeira de dentro do seu terreiro, mas para você parar de se sentir o rei de Roma sentado num trono desse. Às vezes você tem 7 anos e se sente o rei de Roma, acha que todo mundo tem que ficar aos seus pés e tudo mais, sendo que não é esse tipo de coisa que foi ensinado desde os mais antigos. Olhem, é fácil, gente. Tem muito vídeo, às vezes, de coisas muito antigas, de candomblés muito antigos dentro do YouTube, dentro de vários locais. Olhem esses vídeos. Vejam se era isso que era pregado, vejam se era isso que era para ser feito. Não era. Aí inventou essa nova onda de se colocar um monte de cargos, de não sei o quê. Gente, pensem, parem e repensem o que é o candomblé hoje. Isso é uma questão que só nós, do axé, vamos conseguir mudar. Nós não vamos mudar do dia para a noite, não estou falando para todo mundo, todas as pessoas esquecerem hierarquia, não é isso. Não vão deturpar o que eu estou falando também, porque hierarquia é necessária, o respeito pelos mais antigos é necessário, todas essas coisas são necessárias, sim, e falta até um pouco. E o engraçado é que falta nessa parte, e em outras partes eles querem colocar tudo isso aí para humilhar, às vezes, alguns filhos e tudo mais. Uma inversão real de valores dentro do candomblé. Essa busca por um pai de santo, por uma mãe de santo, por um ialorixá, uma zeladora, um zelador correto, é de cada um. Se você entra para uma casa onde o babalorixá gosta de meter o pau no outro, gosta de falar mal, gosta de fazer um monte de coisa,
você também está ajudando isso, porque você participa dos EJOs, participa das fofocas, participa de tudo, e você também é um culpado disso. Então, coloque sua mão na consciência, levante a sua cabeça e busque um lugar onde seja sério. Se você está no meio da bagunça, é porque você é da bagunça. Se você não está no meio da bagunça, você não é da bagunça. Sejam verdadeiros orixás. Sejam verdadeiros zeladores e zeladoras, sem que isso atrapalhe em nada. Eu, desde muito cedo, dentro do meu ilê, eu aprendi a tocar tabaco, tocar ilu, fazer um corte, limpar um frango, tudo. E até hoje eu faço. Eu fui iniciado há muito tempo atrás, em 85, e mesmo assim, até hoje eu faço o que for preciso. Não fico sentado no troninho enquanto os filhos estão lá se matando ou qualquer coisa. Boto a mão lá no frango, ajudo a fazer o que for, limpo, varro o chão, faço o que for preciso. Isso pode me transformar, às vezes, num besta? Pode. Mas isso é uma questão que vem de mim. Eu acredito que o candomblé é irmandade, desde o mais alto posto hierárquico até o mais baixo. É uma irmandade, antes de mais nada. Então, eu participo de tudo. E é isso que falta um pouco nos babalorixás e nas iás, hoje em dia. Não quero ensinar ninguém a como tocar o seu terreiro, não é esse o meu intuito aqui, mas falta um pouco disso até para as pessoas perderem essa noção de que eles estão sentados no trono e que tudo que está ali abaixo do trono é plebe, vamos dizer assim, é como eles enxergam as pessoas. Não. Somos todos irmãos e todos devemos nos ajudar. Eu acredito nisso e gostaria que outras pessoas, mesmo mais velhas, e tem muitas pessoas mais velhas que também acreditam nisso. Meu axé, Motumbá, Colofé e Mucuyu a todos. Eu espero que esse vídeo ajude algumas pessoas e em breve, se for possível, a gente vai fazer outras lives, porque eu achei muito mais fácil do que ficar gravando o vídeo, trata, faz, não sei o que, e joga aqui. Não, eu vou fazer mais lives assim, e sempre que for possível, eu vou fazer alguma live, sempre no horário de 8h30, possivelmente em quarta-feiras, seja na primeira quarta-feira do mês, ou alguma coisa assim. E se tiver algum assunto também para falar, porque para vir falar besteira, eu não entro numa live, não faço esse tipo de coisa. Então, se tiver algum assunto importante para se conversar, algumas coisas para se passar, ótimo, eu vou passar. E é isso. Axé a todos, uma boa semana, que Babami Xangô abençoe a todos.